Shalom, meus queridos, amados e amigos irmãos. Depois de um longo tempo, sem fazer nenhum vídeo, estamos de volta. Espero que seja uma constante. Eu confesso para os irmãos que se Deus não me trouxer inspiração, não me dá um sinal, dizer assim, pode falar, eu não vou falar. Ainda mais que nós estamos vivendo num momento mais terrível da humanidade. Um momento onde as pessoas não gostam de ser contrariadas, elas não gostam de aceitar opiniões diversas. Então é muito complicado hoje você falar e ser entendido, porque hoje todas as pessoas elas têm a sua verdade. Então quando você vai pregar, você tem que pensar em fulano, pensar em ciclano, e eu não consigo fazer isso. Eu falo aquilo que Deus coloca no meu coração e quero continuar dessa forma, ser fiel ao que eu acredito, aquilo que eu aprendi nesses meus poucos anos de vida. Então, com isso, eu até pedi um sinal. Falei, Senhor, quando o Senhor vai novamente abrir o meu coração, e fazer eu compartilhar aquilo que o Senhor tem me ensinado. E pedi um sinal. Foi, não sei se foi na sexta-feira ou na quinta. Acho que foi na quinta. E de repente, eu escutei, eu falei assim, eu quero um sinal assim. E Deus usou uma irmã, uma pastora, e aí eu me senti liberado para poder estar conversando. Hoje eu quero conversar com vocês. Ainda mais que a gente tem muita coisa para falar, muita coisa. Desde a nosso último vídeo, muitas coisas aconteceram. A eleição do governo Trump, ou do governo Musk, Elon Musk, a gente não sabe ainda qual que é o governo, ainda não se desenhou qual que vai ser o próximo presidente do mundo, o presidente do mundo. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade, e eu dou um toque para vocês. Vê o que significa Donald, que é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Donald significa dono do mundo. Trump é trombeta, trombeta do dono do mundo. Isso é muito sugestivo para esse momento que nós estamos passando. Vocês queiram acreditar ou não, direita e esquerda é a asa do mesmo pássaro. O cristão ele não deve ser nem de direita nem de esquerda, ele deve ser cristão. A bandeira dele deve ser o cristianismo. Ele deve defender e brigar pela bandeira de Cristo, que é anunciar o evangelho, que é ganhar almas, que é viver uma vida de santidade, justiça, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de intimidade, buscando a presença de Deus, buscando viver uma vida de justiça e não abrindo mão da graça, da misericórdia, da verdade da palavra de Deus. Não é de conceitos religiosos, não. São a verdade que tem na palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus ela tem a verdade. Eu sei que é muito difícil nós interpretarmos a palavra de Deus. Não existe um homem que consiga interpretar a palavra de Deus sem o Espírito Santo. E somente o Espírito Santo consegue hoje trazer luz a esse mundo em trevas, porque todo mundo tem sua verdade. Você vai conversar com o irmão da Testemunha de Jeová, ele tem a verdade dele e os seus pontos de vista, com o batista, com o católico, com o adventista, com o presbiteriano, todo mundo tem a sua verdade. Parece que a verdade ela está fragmentada em várias verdades. E não é verdade, não é verdade. Só existe uma única verdade, porque quando se tem várias verdades, alguém está errado. Alguém está errado. Eu sempre falo isso. Eu quando converso com alguém que entendeu a mensagem ou mesmo quer tão somente questionar, fala assim, irmão, vamos fazer o seguinte, eu não entendo dessa forma, eu tenho um outro entendimento, fique com a sua verdade que eu vou ficar com a minha. E se por acaso, dentro daquilo que nós conversamos, você está me chamando a atenção a respeito disso e estiver errado, o Espírito Santo vai falar comigo e vai me corrigir a respeito disso. Porque o cristão ele não tem que entrar em briga nem em discussão. É muito interessante, nós também estamos vivendo um momento das pessoas quererem... As pessoas elas não produzem nada e quem produz alguma coisa elas questionam, elas questionam, elas criticam, ou elas querem até acrescentar, isso é muito interessante. Mas poucas pessoas elas estão conservando o óleo. É só lembrar da parábola das
10 virgens, né? Que 5 tinha óleo e também um óleo em reserva, e as outras 5 não, só tinha só aquele óleo que elas receberam quando se converteram, né? Logo na sua conversão, no primeiro amor, e aquele óleo foi secando, né? A ponto de não ter mais, ou seja, vivia de uma velha unção, né? Vivia de um velho entendimento. E isso é muito crítico, isso é muito perigoso. Se nós não renovarmos o óleo do Espírito Santo na nossa vida, dando aquilo que o Espírito Santo fala, compartilhando a verdade, porque Deus ele se revela, é muito interessante, eu queria tanto que vocês entendessem isso. O Deus que não se revela, que não traz um entendimento profundo da palavra de Deus, que não troca ideia com você a respeito da palavra de Deus que você está lendo, de algum versículo, de algum capítulo, de alguma passagem, sei lá, é um Deus morto. É um Deus morto. Todos os dias o Senhor vem e me ensina alguma coisa da palavra de Deus. É muito interessante isso. O Senhor ele vem, conversa, daí você fala, Celso, como é que é essa conversa? Celso. Não tem nada a ver, não é uma coisa. É aqui dentro do coração. Se nós meditarmos na palavra de Deus noite e dia, o Espírito Santo ele é como se fosse uma roda, sabe? Ele precisa que esse óleo movimente essa engrenagem de comunicação e intimidade com Deus. Se essa roda não for movimentada, nós vamos viver de uma falsa unção e nós vamos viver de um evangelho fragmentado, aonde todos têm a sua verdade, aonde todos têm a sua compreensão e vira uma confusão. Paulo e Pedro, né, já dizia, eles pregavam isso de uma maneira muito clara, né, que nós temos que chegar à unidade do Espírito Santo com o mesmo pensamento, com o mesmo batismo, com a mesma compreensão, para não haver discussão. A verdadeira igreja, quando ela surgir, que hoje não existe a verdadeira igreja. Hoje, infelizmente, todas as igrejas estão em apostasia, estão caídas. Eu mesmo não sou religioso. Eu procuro obedecer à voz do Espírito Santo e viver dentro da palavra de Deus. Porque hoje eu vejo que cada uma pessoa, ela quer enfiar goela abaixo a sua maneira de pensar, a sua maneira de ler, sabe? A sua dialética, os seus pensamentos, ou mesmo as suas compreensões. E é aí que nasce várias brigas. A gente pode ver que no decorrer da história do evangelho, do cristianismo, vários irmãos eles acabaram brigando, várias religiões, os primeiros cristãos brigando. Eu não diria cristão, né? As primeiras igrejas, vamos colocar assim, instituição brigando, porque quando o cristianismo ele era verdadeiro, não existia nem religião. Era um mesmo pensamento. Eles entendiam que quando eles se convertessem, eles tinham que vender tudo porque eles iam ser mortos. Porque quando você prega a verdade, se não vir pedrada em você, se não vir crítica, se não vir quem lute contra aquilo que você fala, você não falou a verdade. Se o seu evangelho, se a sua verdade, ela não incomoda, ela não mexe com as outras pessoas, você não tem essa verdade. Você está vivendo de uma falsa compreensão, uma falsa religião, entendeu? E é muito complicado isso. Então, assim, eu convido vocês para viver e meditar na palavra de Deus noite e dia, para que o Espírito Santo possa dizer a verdade. Porque quando o Espírito Santo diz a verdade, não há confusão. Aonde há o Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala, não há confusão, há liberdade, há um clima gostoso, há uma alegria, aquela comunhão maravilhosa. Francisco de Assis, que é um homem que eu gosto muito, eu convido vocês para procurarem ler os livros de Francisco de Assis, que ele imitou muito bem Cristo, sabe? Ele viveu realmente um cristianismo muito bonito. Ele tinha uma comunhão tão grande com Deus que quando os discípulos, né, que se converteram, ou mesmo as pessoas que se converteram junto com ele, né, ia visitar ele, chegava lá, ele estava em adoração, estava em comunhão com Deus. Ele estava ali em conexão com os céus. Aqueles irmãos, eles não atrapalhavam aquela comunhão de Francisco de Assis. Eles chegavam e se colocavam de joelhos e ambos, tanto os visitantes quanto Francisco de Assis, eles ficavam em conexão com os céus.
e ali eles falavam a linguagem do Espírito Santo. Eu fico imaginando quando a igreja ela vai alcançar esse nível, sabe, de compreensão, esse nível de comunhão com Deus, porque é impossível, vou usar novamente essa palavra para que vocês me entendam, é impossível nós termos comunhão com os outros se nós não estivermos em comunhão com Deus, se não haver essa conexão com os céus. Porque a única coisa que vai fazer os elos se juntarem é do horizontal, né? Horizontal com o vertical, entendeu? Com a gente aqui. Se não haver essa conexão primeiro com o vertical, ou seja, primeiro com os céus, nós olharmos para cima, é impossível você ter comunhão com o irmão. Você vai ter amizade, você vai ter uma sociedade, mas comunhão verdadeira, não. Sempre vai haver aquela questão de brigas, de conflitos e tudo. Mas entrando num assunto, eu quero conversar com vocês a respeito disso. Irmãos, entramos no pior momento para a igreja e na face da terra. Nós entramos no momento do sistema do anticristo. Hoje eu falo para vocês sem sombra de dúvida e sem medo de errar. O sistema do anticristo está sendo colocado nesse exato momento para rodar. Quer dizer, ele já está rodando alguns dias, né? Desde o dia 20 de janeiro. Né? Para vocês terem uma ideia, o Donald Trump, eu já falei para vocês qual o significado do nome dele, né? Para vocês entenderem do que eu estou falando. Ele deu a incumbência, ele deu o Estado, o seu país, para os tecnocratas cuidarem. E o tecnocrata mor, que está cuidando de tudo isso, é o Elon Musk. Para quem não conhece o Elon Musk, vão pesquisar sobre o Elon Musk. Tá? Ele tem uns envolvimentos muito ocultista, que quando ele era criança, né, a sua babá, ela fugiu, né, ela ficou assustada, né, com as experiências que aquela criança tinha, né, porque ele conseguia ver o sobrenatural, né, e falava para ela. E se vocês verem o discurso do Elon Musk, né, é muito interessante. Eles estão desenvolvendo, né, ele e mais os colegas, né, do Vale do Silício, que é onde vem a tecnologia, porque os Estados Unidos é uma das maiores tecnologias do mundo. Eles acabaram de desenvolver, não sei se é essa semana ou a semana passada, uma inteligência artificial superior a todas as inteligências artificiais que tem, superior ao chat GPT, superior aquele site que quebrou o site GPT, que é o... Eu vou lembrar, depois eu falo para vocês, é lá do Japão, né, o menino que desenvolveu, que ele pegava, né, ele deixava o canal aberto para as pessoas contribuírem com o desenvolvimento dessa inteligência artificial, né? Por isso que conseguiu bater o chat GPT, né? Então, o que o Elon Musk fez, né? Ele tem... o que eu posso dizer? Eles têm uma conexão com o oculto, e o oculto revela para eles o que eles têm que resolver, porque eles sabem a agenda que tem que ser estabelecida nesse exato momento. E a agenda que tem que ser estabelecida nesse exato momento é a agenda do anticristo, do controle total. Então eles desenvolveram a inteligência artificial mais avançada do mundo, que chama Grok. Eles desenvolveram o Grok 1, Grok 2, Grok 3. Eu não sei por que essa separação, né, essa distinção, mas é o que as notícias dizem, né? E essa inteligência, ela tem o poder, tá? Eles colocaram, né? Foram três colegas, né? Lá da África do Sul, né? Que é o Elon Musk e mais dois, né? Eu vou lembrar o nome deles e te falo, né? O Elon Musk vendeu um programa que ele desenvolveu, né? Para esses dois caras, tá? Eu vou lembrar, se eu não lembrar na próxima live eu falo, né? Mas podem pesquisar, né? O Elon Musk ele vendeu o PayPal, né? Um site que ele desenvolveu, uma das muitas empresas que ele teve, e vendeu para esses dois caras, né, que eram colegas lá da África do Sul, né? E esses caras, eles foram desenvolvendo esse site, né, e criaram. Eles são muito fã, né? É muito interessante. Eu vou dar algumas dicas para vocês irem atrás para pesquisarem, né? Eles são muito fãs do Senhor dos Anéis, né? O Tolkien, né? Lá
eu acho que é Tolkien, né, que fez a história do Senhor dos Anéis, né? E é muito interessante que o objetivo, né, do R.R. Tolkien, né, era a vinda do rei, né? Preparar a vinda do rei. E esse sistema que eles desenvolveram, que é o olho que tudo vê, se chama Palantir. Palantir, quem assistiu O Senhor dos Anéis sabe que era aquela bola que via em todos os lugares, né? O inimigo, que era lá o Morne, o inimigo terrível, né? do, dessa história, né? Ele conseguia enxergar, né, através dessa bola todos os lugares que essa bola estava, né? Então é o olho que tudo vê. E o dólar também, né? Onde o dólar está, se vocês virem lá a nota de $1, né, tem aquele acho que é o quadrado, né? Quadrado. Acho que é o quadrado. Quadrado, e no meio tem um olho que tudo vê, né? Por quê? Porque o objetivo do diabo, ele não tem o mesmo poder que Deus, que é onipotência, onisciência e onipresença. Ele não consegue ter o poder de Deus, ele não consegue ler a mente e ele não consegue estar em todos os lugares. Então, com isso, eles estão desenvolvendo uma tecnologia muito superior, revelada pelos caídos, né, pelos anjos caídos, tá, pelos ocultistas, que eles vão conseguir com isso, né, estar em todo lugar. E eu vou dar uma dica para vocês, né? Vocês podem ir atrás se eu estiver mentindo. O seu celular que você usa, né? Tudo que você fala, tudo que você faz, né? Se a câmera ela é aberta, e geralmente é aberta, ele consegue pegar todas as suas informações que você está falando perto dele. Faça um teste, né? Perto do seu celular, se ele for moderno, né? Fala assim, eu estou com vontade de comer uma pizza. Aí vai vir um montão de mensagem no seu e-mail ou em alguma rede social sua, né, com propaganda de pizza. A sua TV Smart, ela consegue também ver tudo o que você está fazendo e escutar tudo que você está falando. A sua geladeira, fogão, os modernos, os micro-ondas, né? Então eles colocaram esse olho que tudo vê justamente por eles não terem o poder, o diabo não ter o poder de estar em todo lugar, então eles colocaram esses espiões, né, que nós nem percebemos, né? Tudo que eu estou falando, vocês podem correr atrás, meus irmãos. São coisas que eu pesquiso, né? Eu estou dando em primeira mão para vocês todas essas informações. E não precisa acreditar em mim, tá? Vai atrás, pesquise que eu estou dizendo, né? Todas as informações que eu disse até agora. Sei que pegou pela metade, vê desde o começo até o final, você vai entender aonde eu quero chegar. Nós estamos vivendo no pior momento da história da igreja. Por quê? Porque o anticristo, ele não vai vir destruindo, ele não vai vir com guerra, ele não vai vir, sabe, fazendo o diabo a quatro, ele vai vir como um homem bondoso, como um homem que vai acabar com a guerra, como um homem que vai dar dinheiro e alimento para todo mundo, vai dar pão, vai dar espetáculo, entretenimento e um montão de coisa. E hoje você pode ver que a igreja que eu falo é a instituição, porque nós somos a igreja, tá? A igreja institucionalizada, ela está já adorando esse senhor chamado Trump, porque ele está descobrindo as mazelas aqui no Brasil, os desvios, né, o que fizeram, né? Pobre do Bolsonaro, ele não tinha condição nenhuma de ganhar as eleições por causa da USAID, né, que mandou dinheiro, o SAID, né, que mandou dinheiro para aqui, para fazer censura com o Bolsonaro, para tirar o Lula da cadeia, para fazer... Sim, isso é tudo verdade. É tudo verdade. Basta vocês pesquisarem. Vocês não ser partidário, nem lulista e nem bolsonarista. É vocês serem dedicarem tempo de vocês e correrem atrás de notícia. Porque eu estou dando dica para vocês que se vocês falarem, não, esse cara está falando um montão de besteira, não vai adiantar nada. Eu espero que esse meu vídeo ele tenha um alcance muito grande. Você que está recebendo esse vídeo, eu peço por favor, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com a sua rede social, compartilhe com o pessoal do seu WhatsApp, que é um vídeo muito esclarecedor para que nós possamos nos posicionar nesse exato momento que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo numa igreja que ela quer espetáculo, numa igreja que ela quer entretenimento, numa igreja que ela não tem comprometimento com santidade, com uma vida de busca em Deus. Eu vejo, né, algumas pessoas chegam em mim, eu quero evangelizar, eu preciso orar mais,
Ah, eu não suporto esses irmãos. Mas a pessoa faz a mesma coisa. A pessoa vive um cristianismo de churrasquinho e pizza, sabe? Eles não vivem um cristianismo de conhecimento, de busca de comunhão com Deus, de busca com intimidade com Deus. A gente vê uma igreja que ela só é ativista, entendeu? Ou seja, quando tem as orações, quando tem os cultos, quando tem as programações, eles participam. É oração de madrugada, é evangelismo na rua, mas é só ativismo, entendeu? É só quando a igreja lança um programa, ela vai lá e faz, mas o ano dela todinho não tem comprometimento com isso. Nós vivemos aonde os pais eles não querem trabalho, eles colocam um celular na mão de uma criança, tá? Na mão dos seus filhos, tá? E deixam, sabe, para não ter trabalho. Não, me enche o saco, você está com o seu celular. Ou dá um computador, não, vai jogar o seu joguinho e me deixa. Sabe, os pais eles não querem educar, os pais eles não querem investir na vida dos seus filhos. Os pais eles não querem participarem da vida dos seus filhos, porque hoje nós temos uma sociedade, nós temos uma família onde quem manda é os filhos. Os filhos conseguem enrolar os pais. Eu conheço alguns pais que falam, eu vou bater em você se você não fizer isso. Bate nada, é mentira. A criança faz e ainda tira sarro da cara dela. E quando você diz alguma coisa, olha, seu filho está fazendo isso daí, a pessoa ela fica até brava com você. Você quer ensinar eu a criar meu filho? Hoje não existe a possibilidade de você ajudar casais. Os casais eles não dão abertura para que você que já criou seu filho, para que você que já tem uma experiência, ensine a verdadeira correção para aquele casal novo. Eles não querem nem ficar perto de quem ensina a verdade, eles querem ficar perto de alguém que caminhe do jeito que eles estão caminhando. E hoje, você entrando numa igreja, você não tem um comprometimento. É somente aquela adoração, sabe, dentro da igreja, é aquele culto dentro da igreja, mas saiu, eles vivem como o mundo. Anda de bermuda, andam com roupas provocantes, escuta música secular, falam palavrão, mentem, brigam, fala mal do irmão, fofoca. Hoje nós vivemos uma igreja muito sem identidade. Sem identidade. É muito interessante, sabe? Hoje as pessoas elas não têm mais identidade com Deus, com a santidade, com o Espírito Santo, com Cristo. Elas querem agradar os seus irmãos. Eu mesmo, a minha mãe mora num lugar, né, que tem um lugar lá onde o pessoal cultua Deus e tudo, né? E eles, quase todo final de semana, têm atividade. Mas vocês entram nas redes sociais desse pessoal, que eu amo muito, amo, não vou falar aqui, né? Mas eu amo muito esse pessoal. Eles ou estão em shows, ou estão, sabe, em sambão, ou estão, sabe, em pizza, em festa, em praias. Celso, essas coisas não são para cristão? Não, nesse exato momento não são. Nós estamos vivendo na iminência do arrebatamento, na iminência onde Jesus vai voltar. Por quê? Porque vai estourar uma terceira guerra mundial. O Oriente Médio está empavoroso e o relógio de Deus é Israel. Você acreditando ou não, você crendo ou não, é Israel. Os povos árabes estão ali, sabe, mataram, massacraram, estupraram, fizeram um montão de nheca e ainda estão em burburinho, fortes, firmes nessa ideia, porque ainda eles pegaram um governo que apoiavam eles, que é o governo de esquerda, o governo de Biden, que aprovavam, ele mandava dinheiro para os terroristas, faziam grupos terroristas para fazer o cão, né, e estabelecer a agenda deles, né? Ainda estão, sabe, felizes porque eles acham que eles tiveram muito ganho em matar mais de 1.200 israelitas quando eles entraram ali no Festival da Lua Nova, né? E também lá invadiram os kibbutz lá em Israel. E o que Israel fez com isso? Pressionado pelo governo Biden, pegou, não precisa nem fazer guerra se fosse assim, né? Pegou os seus mortos e os restantes, né, estão ainda pegando, e soltaram milhões, quando eu falo milhares, né, não é milhões, milhares de terroristas sanguinários, que quando eles estavam saindo, nós vamos fazer de novo, nós vamos matar, nós vamos tirar esses invasores, né, esse pessoal que tirou daqui. E não sabe, né, na história que
aquela terra sempre foi de Israel, né? Desde a época de Abraão, né? Abraão comprou aquela terra, Davi também comprou parte daquela terra, e eles dizem que é deles, né? Existe isso daí, está registrado há mais de 2000 anos atrás, né? Que aquela terra sempre foi do povo israelense, né? Dos judeus. Eles até mudaram, né? Não chamava Palestina aquilo ali, chamava Judéia. Mas se vocês conhecessem a história, vocês iam entender o que eu estou dizendo. O governador Adriano, por causa de várias rebeliões, eu vou usar esse termo rebelião, mas não é. Eles estavam sendo dominados, né? Eles estavam sendo escravizados pelo governo romano, que dominou toda a Ásia, né? E eles não ficavam quietos, eles reagiam porque eles queriam justiça e se soltar daquela tirania, daquele governo daquele governo totalitário, né, que controlava todos eles, né? Então eles sempre se rebelavam para eles conseguirem a liberdade deles. Mas Adriano, muito enfesado com isso, muito bravo com isso, editou uma lei e tirou todos os judeus de Israel. Ele não deixou nenhum judeu lá em Israel e fez esse decreto. E ainda por cima tirou a identidade da Judéia. Lá se chamava Judéia, ele colocou o nome de Palestina. Porque o povo palestino, esse povo que diz assim que é palestino, na verdade são um povo árabe. É um povo sírio, é um povo egípcio, é um povo da Arábia Saudita. Porque não, lá sempre foi Judéia. Eles são tão terríveis, volto a dizer que o Egito não quer eles, a Arábia não quer eles, a Síria não quer eles são um povo que está tudo contaminado, lá não existe mais inocente, as crianças lá são terroristas. Se vocês assistirem de uma maneira crítica, você vai ver lá que é criança com um rifle na mão e dizendo palavras, sabe, de raiva, de ódio, palavras recheadas de bastante sentimento, de ruindade, querendo matar judeus. E o slogan de todo o pessoal que está lá, inclusive que, olha, é muito interessante, né? Quem dá água para os palestinos é Israel, quem dá comida para os palestinos são Israel, quem dá dinheiro para os palestinos são Israel, quem dá energia elétrica para os palestinos são Israel. Vários países árabes reconhecem Israel e amam Israel. Olha o que eu estou falando para vocês, gostam de Israel mesmo. Até mesmo iranianos, eles eram muito amigos de Israel. Foi o rei Ciro que construiu o segundo, que liberou o povo judeu para construir o segundo templo, para que Jesus pudesse voltar. E Deus chamava meu servo Ciro, que era um povo lá do Irã, que era um rei lá do Irã, da Pérsia, né, antiga Pérsia. Irã é um nome que eles deram muito atual, né, foi no século passado, né, mas a denominação correta daquele país era Pérsia, né? Então, assim, a gente tem que conhecer a história para não ficar em discussão. Para não ficar em discussão. Quem é o verdadeiro dono lá? É os israelenses. Tanto que Deus fala assim, aquela terra é dele e do povo dele. Jesus era judeu. Jesus era israelense. Quando a gente está discutindo que aquilo lá, a gente está discutindo contra o próprio Jesus. Com o próprio Deus, a Bíblia fala: Israel, Jerusalém, meu povo, aqui é a cidade eterna, é a minha morada. Quando a gente fala que não, a gente está lutando contra Deus. A gente está indo contra aquilo que a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz desde o começo. Então, como eles estão estabelecendo, voltando lá para que vocês possam me entender, porque eu quero focar nisso daqui, para que vocês possam se preparar e não perder tempo. Que a qualquer momento Jesus vai voltar. Daí tem algumas pessoas que falam, enquanto o evangelho não for pregado em toda parte, não, Jesus não vai voltar. Não, vocês estão errados. A igreja vai ser arrebatada e todo mundo vai conhecer o evangelho. Se não conhecer nesse momento, vai conhecer no milênio, que o milênio vai ser aqui na terra. Tem gente que fala que o milênio vai ser lá nos céus. Como o milênio vai ser lá nos céus, sendo que a Bíblia fala que no milênio vai ter a árvore que vai curar, a folha da árvore da vida, né? Vai curar a ferida das pessoas que estiverem aqui. Se lá no céu não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, não vai ter doença, por que ter esses frutos, essas folhas da árvore da vida que vai curar as pessoas, a ferida das pessoas? É um exercício, sabe, de palavra de Deus, que vocês vão chegar a essa mesma conclusão, que o milênio vai ser aqui na Terra. E muitas pessoas vão morrer no milênio. Falando, se vocês quiserem, Isaías 65 diz assim, né, que
A pessoa mais nova que morrer vai morrer aos 100 anos, porque vai ser o governo de Jesus, ele vai ser estabelecido aqui na terra, porque Jesus ele tem que reinar aqui na terra, porque Deus falou, né, que o filho de Davi, que é Jesus, né, vai reinar por todos os séculos e por toda a eternidade. O filho de Davi é Jesus. Morreu Salomão, morreu todos os filhos lá de Davi, carnal. Só que Jesus ele é eterno, ele ressuscitou, então ele tem que reinar aqui nessa terra para se cumprir a palavra de Deus, senão a palavra de Deus não se cumpre se a gente não admitir que o milênio, que Jesus vai reinar aqui na terra. E só depois do milênio, aí sim vai ser destruído essa terra e vai ter um novo céu, uma nova terra. Mas por enquanto, Jesus ele tem que reinar aqui na terra, porque senão a gente não concorda com a Bíblia. Você pode pegar a sua Bíblia e jogar no lixo. Eu estou te dando referência. Está lá em Isaías 65, está em Apocalipse 19. Tem várias passagens, né, na Bíblia que você indo atrás, correndo atrás de uma pesquisa na internet, você vai ver várias referências que ainda vai ter pessoas doentes no reino milenar, pessoas que vão se converter, pessoas que vão se perder, pessoas que vão morrer e vão cair direto no inferno. Então, assim, é questão de ler e estudar a palavra de Deus. Não é aquele livrinho que a sua igreja dá, não. Não é aquela pregação que o seu pastor dá na sua concepção ou no seu entendimento. É você gastar ou investir tempo estudando a palavra de Deus para chegar nesse momento. Então, nós estamos, meus amados, no estabelecimento do reinado do anticristo. Eles já desenvolveram esse sistema Palantir que vai vigiar, eles já jogaram todas as contas dos contribuintes nesse novo programa chamado Palantir. Pesquisam isso, tá? E esse sistema ele vai monitorar o mundo todo, porque o Elon Musk é o ser humano que mais satélite tem, ele consegue olhar o planeta Terra todinho. Tanto que o mundo todo está se abrindo para ele. O próprio Putin, né, disse assim, ó, quando você acabar o seu trabalho aí nos Estados Unidos, vem para cá, porque nós precisamos de você. A China também vai fazer a mesma coisa. Porque se eles querem se conectar a essa nova realidade de informação, de inteligência artificial, eles têm que chamar o cara que é o top. Ninguém vai superar eles. Ele não vai dar essa tecnologia, ele não vai dar esse conhecimento para ninguém. Eles vão guardar isso daí, porque é com isso que eles vão controlar. É com isso que eles vão exatamente reinar nesse reino do anticristo. Então eu convido vocês para que vocês possam pesquisarem e buscar uma vida de arrependimento. Se arrependa ainda no dia que se chama hoje. Vê como é que está a sua vida, vê o que você tem perdido tempo com as coisas dessa terra, acreditado em direita e esquerda, em Bolsonaro, em Lula, em Trump, em Biden. É tudo asa do mesmo pássaro. Confie somente em Deus, busque em Deus conhecimento, sabe? Não queira construir seu reino aqui nessa terra, não. Essa terra vai ser queimada, segundo o livro de Pedro. Essa terra está embalada para o fogo, vai ter novos céus e a nova terra depois do milênio. Tudo que você tiver aqui, já antes do milênio, vai ser destruído. Jesus vai destruir toda a Disneylândia, todo Nova York, sabe? Toda a Paulista. Jesus vai destruir. Ele vai construir o reino milenar aqui nessa terra. E vamos reinar. A igreja que foi arrebatada antes do milênio, tá? Antes da tribulação e grande tribulação, vai voltar com Jesus para nós sermos vereadores, prefeitos, governadores, deputados, presidentes. Nós vamos reinar com Jesus nessa terra. A igreja realmente que foi arrebatada, que foi aquela noiva que foi imitadora de Jesus, aquela igreja, aquele povo, aquelas pessoas que deixaram o Espírito Santo gerar Cristo neles, porque Jesus ele só vai levar ele mesmo para os céus. Enquanto nós estivermos lá nos céus, em 7 dias das bodas do Cordeiro, sendo servido pelo próprio Deus. Olha que a Bíblia fala, nós vamos ser servidos e coroados, galardoados pelo próprio Deus. Enquanto foram 7 dias lá, aqui na terra será 7 anos de tribulação e grande tribulação. As estrelas vão cair aqui na terra, o sistema vai ser abalado, vai mudar a oxigenação, o sol vai queimar as pessoas. Está muito calor, né? De repente até está chegando isso daí, né? Mas não, vai ser só na grande tribulação. Aqui vai ficar a chave do inferno vai ser devolvida para o diabo. Imagina o que ele vai liberar de lá, né? Os seguidores dele já estão liberando vários portais
através do CERN, né, para justamente fazer a Terra ficar desse jeito. Então, em nome de Jesus, que você possa se arrepender e se voltar, buscar uma vida de santidade, porque o tempo acabou. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e você lute pela sua alma e pela sua família, não perdendo tempo com coisas dessa terra. Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Shalom, e eu espero voltar breve novamente, tá bom? Deus abençoe.